Boa tarde a todos novamente. Para quem não falou boa tarde, mais uma boa tarde. Nós falaremos sobre a beleza. Como o título diz, faremos reflexões. Então, eu tiro a minha responsabilidade de dar respostas, e sim de provocar reflexões e efetuar reflexões. Começamos a falar sobre este conceito tão acessível e tão inacessível. Beleza. O que é beleza? Esta é uma das perguntas fundamentais da estética filosófica. Outra pergunta, também muito relevante, é o que é arte. Os termos tradicionais, traduzidos como por beleza, por belo, são os termos gregos kalos e o termo latino pulcro. O nome estética não me agrada muito, porque vem da palavra aístesis, que significa percepção dos sentidos, sensação, sentimento, audição, visão. Então já implica um certo apego aos sentidos. Todavia, é um nome que vingou para essa especulação sobre a filosofia da beleza, a partir da obra de Alexander Gottlieb Baumgarten, uma obra intitulada Estética, de 1750. Esse aqui é o frontispício dessa obra, que introduziu o nome estética como filosofia da arte. O conceito de beleza está tradicionalmente associado à bondade, verdade e justiça, essas categorias universais. Um problema clássico que vai aparecer inevitavelmente nas nossas reflexões é se a beleza é objetiva ou subjetiva. O belo é uma característica do objeto, dos objetos, ou é uma atribuição de quem vê, de quem sente prazer, de quem se deleita? Está no sujeito? Ou seja, a beleza está no olho de quem vê? É a pergunta que está no olho, é que tradicionalmente se fala, né? A beleza está no olho de quem vê, e os fanfarrões já mudaram, né? Não está mais no olho do beholder, e sim do beer holder. Muito bem, iniciaremos pelo pensamento clássico sobre a beleza. Nenhum estudo específico sobre a beleza é efetuado pelos autores antigos. Não existe um ramo que estuda exclusivamente a beleza no mundo grego. Para os autores gregos, a beleza, o estudo da beleza, a noção de belo era parte da metafísica, do estudo dos objetos, do estudo da relação entre o bem, a justiça, a ordem. Na visão tradicional, na visão clássica, a beleza consiste do arranjo de partes em um todo coerente, segundo proporção, harmonia e simetria. Nós vamos ver que, recorrentemente, estes são os conceitos, estas são as categorias associadas à beleza: proporção, harmonia, simetria, justiça, etc. Comecemos com uma análise de um trecho da obra de Homero. Homero, autor conhecidíssimo, compõe as Ilíadas e a Odisseia. Nas Ilíadas, nós podemos encontrar não uma definição de beleza, mas uma consideração sobre os efeitos da beleza. Helena de Troia, provoca, num certo sentido, uma guerra. E a beleza de Helena justifica as mortes oriundas da guerra. Então temos aqui, na Ilíada, canto 3º, à torre, vendo aproximar-se Helena, dizem baixo entre si os oficiais troianos: não sem motivo, povos rivais aturam tantos males. Que porte e garbo, efígie é das deidades, mas, tal qual seja, embarque a nós de exício, de ruína,
não continue a ser e as nossos filhos. E mais abaixo, o novo sogro de Helena diz: venha filha, sente-se aos meus pés. E ele afirma: você não tem culpa. Quer dizer, a beleza de Helena permite justificar um combate que é atribuído a um desejo dos deuses. Além disso, quando Menelau encontra Helena, Menelau é o esposo deixado, né, abandonado em favor de Paris, Menelau saca sua espada para matar Helena. Aí há 4 versões, no mínimo, deste encontro entre Menelau e Helena. Nas 4 versões, Menelau cede à beleza de Helena. Numa delas, ela rasga a roupa em vergonha, em desonra, e aí ele vê os belos seios de Helena e abaixa a espada, fica paralisado. Então esse é um efeito da beleza, sem termos uma definição do belo. Mas havia já no senso comum grego um certo conceito do que é o belo. Retrocedemos um pouco mais de Homero, que é século VII e VIII a.C., vamos para Teógenes, um poeta. Essa imagem aqui, por coincidência, é um conviva de um banquete que está declamando um poema de Teógenes, onde ele diz: ó Paidon, está ao contrário aqui, né? Calister, ó mais belo dos meninos. Por coincidência é o Kalos que está aqui presente. E na concepção, né, de Teógenes, aquilo que é belo é amado. O que belo não é amado. Então essa é a intuição, é o conceito, digamos, geral nos autores sobre a beleza. Na mesma linha temos um trecho de obra de Eurípides. Retrocedemos um pouco mais, século V a.C. Diz Eurípides: o que é belo é sempre desejado. Então há uma relação entre desejo, prazer, deleite e beleza. Temos então o termo kalos, que usualmente se traduz por belo. Ele significa, takala significa as coisas belas, a elegância. Tokalon significa o belo, o bem, a virtude. Podemos perceber aí uma certa relação entre bem e beleza. Belo e bom estão relacionados no próprio sentido da palavra kalos. Os etimologistas, os etimólogos, dizem que kalos vem do sânscrito kalia, que é um adjetivo que significa bem, saudável, vigoroso, perfeito. Aquilo que é imaculado, aquilo que é saudável, sem doenças. Diz Humberto Eco, agora no neutro: kalon é aquilo que agrada, que suscita admiração, que atrai o olhar. Isso na concepção grega. O objeto belo é um objeto que, em virtude de sua forma, deleita os sentidos. E entre esses, em particular, o olhar e a audição. Mas não são apenas os aspectos perceptíveis através dos sentidos que exprimem a beleza do objeto. No caso do corpo humano, assumem um papel relevante também as qualidades da alma e do caráter, que são percebidas mais com os olhos da mente do que com aqueles do corpo. Na tradição grega, pode-se perceber uma certa primazia, uma ênfase na primazia da vista. O olho é a primeira janela pela qual o intelecto entende e gosta. E isso ressoa no mundo renascentista, que diz: e o ouvido é a segunda em que a mente escuta e gosta. E é curioso que nós usamos o belo, em geral, para aquilo que vemos e ouvimos. Parece que, nos outros sentidos, o belo é um certo sentido figurado. Uma bela refeição. Uma bela, ela pode ser bonita, mas se não for saborosa, não é uma bela refeição. Não é? Então, parece que belo
é utilizado no sentido de bom, é aquilo que vai me dar os nutrientes que eu preciso, que é saboroso, que me causa um prazer. Então, vemos aí uma certa herança do uso de belo associado à visão e audição, ainda hoje na nossa língua portuguesa. Muito bem. Não contente de regredir até o século V a.C., eu, metido a egiptólogo, fui procurar qual é a palavra egípcia para beleza. E descobri que é Nefer. Todo mundo já ouviu essa palavra nos nomes Nefertiti e Nefertari, que estão aqui ilustradas. Vejam, o hieróglifo de Nefer é interpretado de dois modos. Ou como um alaúde, que é um instrumento de cordas, né, uma caixa que ressoa, ou seja, associada à música, ou é um coração e uma traqueia. Essa é uma outra interpretação. E aí, na minha especulação, eu questiono, será porque o coração e a respiração são sinais da vida e a vida é bela? Isso é uma especulação minha. Muito bem. Temos aqui, para os egiptólogos de plantão, o nome Nefer e o seu significado. Nefer significa bom e belo. Ele pode ser traduzido dos dois modos, como bom e belo. A beleza intimamente ligada com a bondade, com o bem. Não é? Essa aqui é Nefertari, esposa de Akhenaton, o primeiro faraó monoteísta, não é? Essa aqui é Nefertiti. Na verdade, eu inverti. A primeira é Nefertiti, desculpa. A primeira é Nefertiti. Aquela outra aqui, aquele busto que está em Berlim, não é? Não é? Esse aqui é Esse aqui tem Berlim, é Nefertiti. Essa é Nefertiti, esposa de Akhenaton. E esta é Nefertari, esposa de Ramsés II. E aí ela teve uma filha, que é Meritamen, ou Meritamon, que virou esposa de Ramsés II, seu pai, após o falecimento da mãe. Por que eu coloquei essa imagem? No colar dela nós podemos perceber o hieróglifo Nefer. São inumeráveis hieróglifos de beleza, de bondade, nessa peça fantástica de arte com simbologias, com significado religioso. Bom, os egípcios, nós sabemos que influenciaram certamente em alguns grupos de África. Na língua iorubá, que também é muito antiga, nós temos uma palavra para o belo, que é o iwa, que significa bom e belo. Por exemplo, Olewa significa ele ou ela é belo e tem boa conduta. Não basta ser belo externamente, é necessário um bom comportamento, virtudes, uma boa conduta moral. Nessa visão e de outras línguas da África, e aí eu cito aí a obra onde podemos constatar isso, outras palavras em outras línguas africanas. Na visão africana, então, bom caráter e beleza física são logicamente concatenados. É ilícito o uso do adjetivo belo para uma mulher se essa mulher não vive de acordo com princípios que sejam bons para a comunidade. É muito interessante. Então, num primeiro momento, nós temos no senso comum, como sinônimo de bom senso das pessoas ordinárias, correntes, uma ligação entre bondade e beleza, entre bem e belo. Muito bem, então começamos com começamos uma leitura agora de Platão com essa afirmação nada estimulante, né? O belo é difícil. É uma frase de Fedon. Platão associa beleza, verdade e bem. A dificuldade da beleza está em sua dependência da verdade. Para Platão, apenas dedicando-se à filosofia se pode atingir a verdadeira beleza. A busca e serviço da verdade implicam na percepção do inteligível e a partir das ideias se pode chegar ao conhecimento
do princípio supremo, o bem, com B maiúsculo, que é essencialmente belo e princípio de toda beleza. O bem é causa do mundo inteligível e do mundo sensível. Do conhecimento do princípio originário, decorre o conhecimento da totalidade, conhecimento de toda a ciência, de toda a realidade. O primeiro princípio é a meta última da filosofia, máxima verdade, máxima bondade e origem de toda beleza. Vejamos essa citação da República, de Sócrates. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. A beleza não coincide com o princípio, mas é manifestação desse princípio. É mais fácil a percepção da beleza do que da verdade e do bem, posto que a própria natureza da beleza é o manifestar-se. O belo se manifesta, a verdade e o bem devem ser procurados. O bem contém em si beleza, proporção e verdade. Vejamos outra citação de Platão, o diálogo entre Sócrates e Protarco. Sócrates afirma: agora tornou a escapar-nos a essência do bem, para asilar-se na natureza do belo, pois é na medida e na proporção que sempre se encontra a beleza e a virtude. Protarco responde: perfeitamente. Como também declaramos que a verdade entrava nessa mistura, certo? Assim, no caso, não podemos apanhar o bem por meio de uma única ideia, recorramos a três: a da beleza, a da proporção e a da verdade, para declarar que todas elas reunidas podem ser consideradas verdadeiramente como a causa única do que há na mistura, a qual passará a ser boa pelo fato de todas o serem. Podemos ver que o esplendor da beleza está ligado à proporção. Recorde-se que em Timeu, Platão afirma que o mundo foi constituído a partir dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E sua harmonia é obtida pela proporção. O demiurgo é matemático e submetido à matemática. Ademais, afirma-se: daí que o Deus, quando começou a constituir o corpo do mundo, o tenha feito a partir de fogo e de terra. Todavia, não é possível que somente 2 coisas sejam compostas de forma bela sem uma terceira, pois é necessário gerar entre ambas um elo que as una. O mais belo dos elos será aquele que faça a melhor união entre si mesmo e aquilo a que se liga, o que é por natureza alcançado da forma mais bela através da proporção. Um trecho mais abaixo afirma: tudo o que é bom é belo, e o que é belo não é assimétrico. Estabeleçamos que um ser vivo, para ter esses atributos, terá que ser simétrico. Surge certa ambiguidade no pensamento de Platão. Por um lado, seus diálogos parecem manifestar o desejo de se preservar o mistério da beleza, sua inacessibilidade perfeita, posto que o bem é incompreensível e inefável, tendo a beleza o encargo de remeter a ele. Por outro lado, é clara a tendência matematizante de sua filosofia, a aproximação que efetua entre beleza e proporção, levando à substituição do mistério pela ordem matemática. Passamos agora a Aristóteles. Para Aristóteles, o primeiro princípio é a razão. Temos aqui no De Partibus Animalium,
pois esta causa é a razão, e a razão constitui o ponto de partida, tanto nas obras de arte e em obras da natureza. Aristóteles procura o princípio por meio do movimento e do pensamento. Concebeu o primeiro princípio como ato puro, motor imóvel, pensamento de pensamento. A Deus, substância eterna e impuro ato, primeiro motor que move os objetos do desejo e da inteligência, atribui-se a máxima beleza. Platão não identificou beleza e bem. Aristóteles, por sua vez, inferiu a perfeita identificação do primeiro princípio e a beleza absoluta. No primeiro motor, os valores beleza, verdade e bondade coincidem. Em toda a realidade dependente da primeira causa, está presente a relação entre bem e beleza. Todas as substâncias dependentes terão de modo analógico as mesmas propriedades. Também na vida dos homens se dará essas propriedades analógicas, donde se tem o caráter orientador da beleza para o agir humano. Aquilo que é bom também deve ser belo. A ética aristotélica resplandece a visibilidade do bem e da beleza moral. Para que o homem torne-se visível no bem agir, é necessário a educação nas virtudes, posto que somente o virtuoso pode identificar a beleza do que é bom. Como exemplos, temos aqui a virtude da valentia, ou também chamada fortaleza. Deve-se escolher um ato valente, um homem deve optar por um ato de valentia, porque é belo e vergonhoso não suportá-lo. Sobre a beleza das criaturas, afirma Aristóteles: mais uma vez, para ser bela, uma criatura viva e cada todo feito de partes, não só deve apresentar uma certa ordem no seu arranjo de partes, mas também ser de uma certa magnitude definida. Beleza é uma questão de tamanho e forma. Acerca do bem, do belo e das matemáticas, afirma ainda Aristóteles em sua Metafísica: erram os que afirmam que as ciências matemáticas não dizem nada a respeito do belo e do bem. Com efeito, as matemáticas falam do bem e do belo, e os dão a conhecer em sumo grau. As supremas formas do belo são a ordem, a simetria e o definido. E as matemáticas os dão a conhecer mais do que todas as outras ciências. Na polêmica acerca da natureza das demonstrações matemáticas e do estatuto epistemológico das matemáticas, alguns autores renascentistas, e depois do século XVI, XVII em diante, discutem se as matemáticas estão no primeiro grau de certeza. O jesuíta Clavius, grande matemático, comenta numa certa carta direcionada aos professores, que os professores de filosofia... Século XVIII? Não, século XVII, 1630 alguma coisa. Ele diz assim, que os professores de filosofia fazem um mal ao questionar a certeza das demonstrações matemáticas, mais do que um bem. Ao afirmar, daí ele diz assim, ao afirmar que a matemática não considera o bem e o belo, está se corrompendo a mente dos jovens. Então é interessante que essa discussão de Aristóteles continua até o século XVII, eu diria até os dias de hoje. Passamos agora a Plotino. Plotino se apresenta como fiel comentador e intérprete de Platão. De fato, segue-o na derivação de toda a beleza suprassensível e na relação entre beleza e forma. Todavia, rompe com a perspectiva clássica acerca da beleza, pois recusa a concepção dependente de simetria, proporção e ou harmonia. Afirma Plotino: o belo está sobretudo na visão, mas está também na audição, por conta de combinações de palavras.
E está também na música de todos os tipos, pois melodias e ritmos também são belos. Há também, para aqueles que se elevam das sensações ao que é superior, belas ocupações, hábitos, conhecimentos e ainda a beleza das virtudes. Dizem que todo mundo diz, acho essa tradução fantástica, né? Dizem que todo mundo diz, que a simetria das partes, umas com as outras e com o todo, e a adição de algumas cores constitui a beleza para a visão, e que o serem belas consiste no serem simétricas e mensuradas. Para estes, nada simples, mas apenas e forçosamente o que é composto será belo. E para eles, o todo será belo, mas as partes individuais não serão belas por si mesmas. Aí questiona Plotino, como é que as partes simples que unem um composto, um sistema, um todo, o todo é belo e as partes são feias. Não é? Então ele faz uma discussão do que eu arriscaria dizer que sobre propriedades emergentes. Mas eu não vou, só comentei, não vou discutir isso. Muito bem. Para Plotino, a beleza é unidade, simplicidade e luminosidade. As relações primárias são unidade sobre a multiplicidade, o simples sobre o composto, do idêntico sobre o diverso. Plotino não aceita a concepção clássica, pois a consequência seria de negar o atributo belo ao que não tem partes. O ponto euclidiano não seria belo. E o que dizer da beleza do saber, da lei, da virtude ou da alma? Para ele, a beleza é uma categoria acessível apenas pela alma e que está nas coisas visíveis pela forma, no sentido platônico. O feio é o informe. A beleza procede da forma e não da harmonia, simetria, ordem ou proporção das partes. Além da beleza sensível, há uma beleza superior. A verdadeira beleza é espiritual e para percebê-la, isto é, a beleza interior, a alma tem de concordar com ela. A beleza da alma é necessária para captar a beleza verdadeira. Para Plotino, o lugar da beleza é o nous, a inteligência, o espírito. Plotino une as formas platônicas ao intelecto aristotélico, ato puro. No nous, no pensamento, no espírito, todas as ideias são belas, portanto, beleza e ser coincidem. Para Platão existe a ideia de beleza. Para Plotino, todas as ideias são belas. Para Plotino, a beleza é um valor supremo, que deve ser procurado por si só, sem a necessidade de se justificar tal empreita. Para ele, a verdade, a beleza e a bondade são formas pelas quais a divindade se manifesta aos seres humanos. Esta tríade, verdade, beleza e bondade, vai ser dada pela tradição cristã. São Tomás de Aquino, em particular, vai dar ênfase a essa tríade. Então, entramos no assunto agora, Deus e a beleza. Toda busca de Santo Agostinho, nessa belíssima ilustração aqui de Piero della Francesca. Onde está isso? Eu estou me expressando. Não me lembro. Conhece? Essa Firenze? Eu não tive tempo de pôr, desculpa. Toda a busca de Agostinho pode ser resumida a sua reflexão sobre o Deus Trino e a beleza. Antes de sua conversão, investigava sobre o tema da beleza. A beleza dos cânticos dos cristãos muito influenciaram a sua alma. Afirma Agostinho em suas confissões: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tarde te amei. Então eu ignorava tais coisas e por isso amava belezas terrenas. Caminhava para o abismo, dizendo a meus amigos: será que amamos algo que não é belo? E que é o belo? E que é a beleza? Que é que nos atrai e apega às coisas que amamos? Pois, com certeza, se nelas não houvesse certa graça e formosura, não nos atrairiam. E eu observava e via que no mesmo corpo,
uma coisa era o todo, harmonioso e belo, e outra o que lhe era conveniente, sua aptidão de se ajustar de maneira perfeita a alguma coisa, como, por exemplo, a parte do corpo em relação ao conjunto, o calçado em relação ao pé, e outras similares. Esta consideração brotou em minha alma do íntimo de meu coração, e escrevi alguns livros sobre o belo e o conveniente. Creio que 2 ou 3, tu o sabes, Senhor, pois já me esqueci, e não os tenho mais, porque se me extraviaram, não sei como. Infelizmente não encontramos, né, esses tratados. A beleza está no objeto ou no sujeito? Ou de outro modo, a beleza está na própria realidade que se apresenta bela? Ou a razão do belo está no sujeito que se agrada com ela? Para Agostinho, a beleza do que é belo não depende do deleite do sujeito. A beleza está inscrita nas coisas, é objetiva. Pode atrair ou afastar de Deus. E aqui essa afirmação clássica do livro, da obra De Vera Religione. Né? As coisas não são belas porque agradam, e sim agradam porque são belas. O belo é, para Agostinho, o que apresenta uma conveniência das partes. Esta é a harmonia que produz prazer. Para ele, a beleza é uma manifestação da unidade total nas partes, o todo no fragmento, uma espécie de fractal, né? A beleza das criaturas remete à beleza do Criador. O indivíduo pode reconhecê-lo por meio do homem interior, pois neste habita a verdade. Não elimina, portanto, a mediação do sujeito, como caminho pelo qual se dá a referência das formas da beleza penúltima à harmonia da beleza suprema. E diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas, sujeitas às mudanças, quem as fez senão o belo, não sujeito à mudança? Então ele exibe na sua chamada prova da existência de Deus por meio da beleza, a passagem do pulcrum, no neutro, das coisas sensíveis, da realidade conhecível, ao pulcher, beleza máxima. A beleza das criaturas leva à beleza do Criador. Se sua abordagem é similar à do mundo clássico, adquire uma nova cor, posto que as relações não são estáticas, mas fazem referências à sua fonte última. Na terminologia agostiniana, são elementos constitutivos da beleza. São esses termos que mais aparecem: equalitas, similitudo, congruência, conveniência, concórdia, pax, ordum, totum, unitas, varietas, mensura, dimensio, numerositas. Então são esses os termos que ele relaciona com a beleza. Para Agostinho, o verbo nos conduz à fonte da beleza, atraindo-nos com vínculos de amor. Leva-nos a unitas e, consequentemente, a trinitas. Uma outra citação de Santo Agostinho, que a beleza é intimamente ligada à divindade, consequentemente, na sua visão, ligado à trindade. Na trindade, abre aspas, na trindade se acha a fonte suprema de todas as coisas, a beleza, o gáudio completo. Fecha aspas. Isso é da sua obra De Trinitate. Este aí é Alberto Magno. Para Alberto Magno, Santo Alberto Magno,
As proporções formam o fundamento material da beleza, enquanto o brilho exterior constitui a sua forma. Sua famosa definição diz: a razão do belo nos universais consiste na resplendência da forma sobre as partes das matérias proporcionadas. Para São Tomás, agora, a beleza é definida do seguinte modo: são belas as coisas que agradam a visão. Tomás identifica o bem e o belo. Desejar o bem, o belo e a paz não é desejar coisas distintas. O bem implica no belo e no pacífico. O bem implica a beleza e a paz. O belo é o ente em si mesmo, com posse de forma e medida. Ainda que Tomás reconheça que há no objeto condições reais pelas quais se possa dizer belo, apresenta a beleza como determinada por uma relação entre sujeito e objeto. Afirma, abre aspas, uma forma não é bela porque a amamos, mas a amamos porque é bela e boa. Fecha aspas. São três as características objetivas da coisa que implicam na adesão do sujeito. Integridade ou perfeição, proporção ou harmonia, clareza ou esplendor. São binômios aí, mas são equivalentes. Não cabe aqui a discussão, mas vemos aí integridade, unidade, né? Proporção e esplendor, ou clareza. Acho que vale a leitura desse trecho para entender a sua noção sobre a relação entre belo e o bem. Deve-se dizer que o belo e o bem no sujeito são idênticos, pois estão fundados sobre o mesmo, a saber, sobre a forma. Por isso, o bem é louvado como belo, mas difere pela razão. O bem propriamente se refere ao apetite, pois o bem é aquilo para o qual tudo tende, e assim tem a razão de fim, pois o apetite é uma espécie de movimento rumo à coisa. Quanto ao belo, ele se refere à faculdade do conhecimento, pois diz-se belo aquilo que agrada o olhar. Esse é o trecho da definição de beleza do Akinati. Eis porque o belo consiste numa justa proporção, pois os sentidos se deleitam em coisas bem proporcionadas, como nas semelhantes a si, uma vez que o sentido, como toda faculdade cognitiva, é uma certa razão. E como o conhecimento se refere à forma, o belo propriamente pertence à razão de causa formal. Pelo considerado, podemos perceber que a estética da proporção é a estética medieval por excelência e tem seu auge, em termos artísticos, no Renascimento, após o advento da perspectiva linear. E é o estudo deste advento, do surgimento da perspectiva linear, que eu afirmo e defendo que se deve buscar certas origens da ciência ocidental. Na busca do belo, se encontrou como ferramenta a matemática, que levou a uma concepção, a um entendimento do espaço, que só vai ser revisado, né, com Riemann, né, com dimensões acima de 3. Como ilustração, citemos um trecho de Leon Battista Alberti, este homem universal do Renascimento. Uma precisa relação de simetria das partes no todo, de modo que não se possa acrescentar ou subtrair ou mudar nada, sem que o torne reprovado, isso é a beleza. Disse que é uma definição autorreferente. Então, o belo é uma precisa relação de simetria das partes no todo, de modo que não se possa acrescentar nada e nem tirar nada. Se subtrair, fica feio, se acrescentar também fica.
É impossível. A beleza é uma propriedade inata, difundida sobre todo o corpo que possa ser chamado belo. Ornamento, por sua vez, tem a natureza de algo ajuntado e reunido. Então, para Albert, a beleza é uma característica do objeto, uma propriedade inata. Então, há graus de beleza para Albert. Ele está discutindo a beleza, pensando na arquitetura e na pintura. Então, quando falta algo para ser mais belo, usa-se o artifício do ornamento. Isso não ocorre mais, né? E para ele o ornamento é algo ajuntado e reunido que serve para esconder as falhas que tornam menos belo aquilo que se quer belo. O ornamento serve para esconder as partes disformes e ilustrar as mais belas, deixando as ingratas menos ofensivas e mais deleitáveis as agradáveis. Duas noções importantíssimas para a beleza são, para Leon Battista Alberti, a proporção e a simetria. Proporção indica comparação e simetria refere-se à congruência das partes entre si e delas com o todo. Então, no fundo, proporção e simetria acabam se confundindo. Proporção, o propórcio utilizada por Alberti, é aquele uso de contrastes na pintura, por exemplo, para tornar algo belo. Então, ele diz, por exemplo, que a comparação matiza as belezas. Então, por exemplo, os hispanos, ele diz, os hispanos chamam brancas as moças que os germanos considerariam morenas ou de cor escura. Né? Então, ele coloca uma certa relativização, não arbitrária, mas que é possível, dado um contexto, destacar algo, tornar mais belo, tendo algo em referência. Só para ilustrar a palavra simetria, no grego, simetria significa comedido, em concordância com a medida. Daí a noção de, já voltamos a essas citações, o cânon de Políclito, né? Nessa estátua chamada cânon, porque tem um cânon de beleza das proporções devidas que deveriam ser seguidas pelos artistas. Nessas outras belíssimas, eu pulei as seguintes frases de Alberti. Este célebre apreciador, se refere a Cícero, das formas, notava, naqueles por eles reprovados, algum elemento a mais ou a menos do que convinha à regra da beleza. Cícero dizia, coloca as seguintes palavras na boca de uma personagem de uma obra, que não havia moços belos em Atenas. Então, e aí ele observa, por que ele afirma isso? Porque faltava algum elemento, ou melhor, algum elemento estava a mais ou a menos nesses moços. Tá? O ornamento, seja por assim dizer, uma certa luz subsidiária da beleza, e o que é mais, assim como o seu complemento. Então, as noções fundamentais para Alberti são proporção e simetria, beleza e o seu complemento, o ornamento. Relacionado ao cânon, temos aí o Homo Vitruviano, de Leonardo da Vinci, e essa representação da beleza, né? Vênus, de Botticelli. Passamos agora à seguinte frase: gosto não se discute, de gustibus non disputandum est. Apesar do desacordo sobre o que é beleza, há nos autores considerados até agora, nessa pequena viagem histórica, certo consenso de que a beleza é objetiva, no sentido de que não está nos olhos de quem vê. Autores antigos, medievais e renascentistas, na sua esmagadora maioria, consideram que a beleza está fora das experiências particulares de um indivíduo
Exceção são os sofistas, que consideravam que a beleza era subjetiva. Toda beleza era subjetiva. Por volta do século XVIII, especialmente no mundo anglófono, a beleza estava associada ao prazer como sendo sua origem e não como sendo seu efeito. O prazer como origem da beleza, não como efeito da beleza. Para Locke, por exemplo, a cor, e a cor é partícipe da beleza, era um conjunto de qualidades dependentes da resposta subjetiva, determinada mais pela mente do que pelo exterior, pelo mundo externo. Ele cita como exemplo a variação da experiência da cor. Uma mesma cor pode ser vista de formas distintas em momentos distintos do dia. Uma pessoa que não enxerga cores está limitada a uma noção de cor distinta de quem enxerga essas matizes tão fantásticas de cores. Temos aqui duas citações só para ilustrar um pouco a visão de Hume e Kant. A beleza não é qualidade nas próprias coisas. Ela existe meramente na mente que as contempla, e cada mente percebe uma beleza diferente. Kant, por sua vez, diz que o juízo de gosto, portanto, não é um juízo cognitivo, e por isso não é lógico, mas é estético. O que significa que ele é tal que o fundamento determinante não pode ser senão subjetivo. Cada referência de representações é capaz de ser objetivo, mesmo o de sensações, caso em que ela signifique o real em uma representação empírica. A única exceção a isso é o sentimento de prazer ou desprazer. Isso não denota nada no objeto, mas é um sentimento que o sujeito tem de si mesmo e da maneira em que ele é afetado pela representação. Podemos observar que nas abordagens analisadas anteriormente, não se pode constatar uma ausência radical de conexão entre a objetividade da beleza e a resposta subjetiva de quem aprecia ou se deleita com a beleza. Se fosse inteiramente objetiva, poder-se-ia dizer que no mundo sem sujeitos com percepção, haveria objetos belos e feios, ou que a beleza poderia ser identificada por meio de instrumentos ou programas de computador. A beleza seria matematicamente mensurável em absoluto. O universo conhecido não parece ser tão matemático assim. Quer dizer, dois extremos de que a beleza é apenas extremamente objetiva. Né? Extremamente quer dizer radical, uma posição radical. A beleza é só objetiva, independente do sujeito. Leva a conclusões complicadas. O mesmo se dá ao subjetivismo total. Então parece-me que ressoa aquela velha frase virtus in medium est, uma posição que considera a beleza objetiva em sua relação com o sujeito. Por outro lado, confirmando aquilo que eu acabei de dizer, uma posição extremamente subjetivista implica que a palavra beleza ou o termo belo nada comunica, a não ser que chamar algo de belo indica um deleite exclusivamente pessoal. Apesar de considerarem que o gosto ou habilidade de perceber ou experimentar a beleza é fundamentalmente subjetiva, Hume e Kant consideravam que os juízos de beleza tinham um aspecto intersubjetivo, ou um aspecto social e cultural. Para eles, existem gostos melhores do que outros gostos. Isso nos leva a compreender que alguns gostos são melhores que outros. Sobre essa questão de beleza objetiva e subjetiva, eu gostaria de destacar uma coisa que eu encontrei na filosofia hindu. Acho fantástico quando em diversas partes do mundo coisas similares são ditas. No começo nós vimos que a palavra Kaliya significa belo, né? Mas existe uma outra palavra, ou melhor, duas palavras conectadas com beleza. Deve haver outras, né? No sânscrito. O substantivo, perdoe minha pronúncia do sânscrito, saundaria ou sundaria, poderia ser traduzido por beleza.
O adjetivo sundar poderia ser traduzido por belo. O prefixo su significa bem, agradável, prazeroso. Sundar sugere uma resposta emocional espontânea. Quer dizer, ou melhor, e a sundaria indica um ato deliberado de análise intelectual. O sundar é uma resposta emocional espontânea. E a sundaria indica um ato deliberado de análise intelectual. A sundaria é uma percepção subjetiva de um objeto que é sundar, ou seja, que é belo. Sundar é a qualidade do objeto. Sundaria é a experiência subjetiva do objeto da beleza. Ou seja, a beleza na estética indiana é baseada no movimento temporal entre sundar e sundaria, a dinâmica da percepção subjetiva e da realidade objetiva. A beleza é na estética hindu um processo. A passagem, então, há a beleza objetiva, o belo e a percepção do belo é um ato deliberado da inteligência. Acho interessante isso, um pequeno parênteses aqui. Bom, a promessa dessa fala é de que consideraríamos a noção do belo nos contextos filosófico, teológico e científico. Passemos então a um breve comentário, um brevíssimo comentário, mereceria muito mais análise, um comentário sobre a noção de estética teológica. A estética teológica é um objetivo deste teólogo, o Hans Urs von Balthasar. Para Balthasar, Deus não é algo abstrato, distante ou ausente. O verdadeiro Deus pode ser encontrado nos pontos de convergência das propriedades transcendentais. As propriedades transcendentais são as propriedades comuns a todos os objetos, a todos os entes. Então, repetindo, o verdadeiro Deus pode ser encontrado nos pontos de convergência das propriedades transcendentais do ser, a saber, verdade, bondade e beleza. Então ele resgata aquela tríade platônico, plotinista, tomista. Na beleza, a verdade é boa. Na beleza, a bondade é verdadeira. No abandono da verdade, se perde a capacidade de se sentir a bondade e de se perceber a verdade. Foto do Balthasar. E eis a citação provocante deste austríaco. Austríaco, né? Nós já não nos atrevemos a acreditar na beleza e fazemos dela uma mera aparência, a fim de mais facilmente descartá-la. Nossa situação hoje em dia mostra que a beleza demanda para si pelo menos tanta coragem e decisão, quanto fazem a verdade e o bem. E ela não permitirá ser separada e banida da companhia de suas duas irmãs, sem levá-las junto consigo em um ato de vingança misterioso. Podemos ter certeza de que todo aquele que zomba de seu nome, como se fosse o ornamento de um passado burguês, admitindo-se ou não, não pode mais orar, não pode mais se ligar a Deus, para comunicar com os outros, e logo não será mais capaz de amar. Frase provocante, provocadora de Balthasar. Segundo ele, para uma humanidade que descobriu a mundanidade do mundo e tentou se emancipar de toda dependência exterior ao mundo, de qualquer transcendência, é urgente aos teólogos apresentar o Deus em forma humana, escândalo ao mesmo tempo atraente e inquietante da humanidade de Deus. No mundo sem beleza, também o bem perdeu sua força de atração. A evidência de seu ser, ou melhor, a evidência de seu dever ser levado a efeito. No mundo em que não mais se crê capaz de afirmar o belo, os argumentos em favor da verdade perderam sua força de conclusão lógica. Veja a gravidade da conexão entre beleza,
verdade e bondade no pensamento, que eu não estou fazendo jus aqui, de von Balthasar. O belo da natureza, antes disso, acho que tem mais uma citação. Só quem ama a revelação do infinito na forma finita é não apenas um místico, mas também um estético. Então é este autor que, em teologia contemporânea, muito influenciou no Concílio Vaticano II e no pensamento dos papas a partir de João Paulo II, em particular do Bento XVI. Ele propõe uma estética teológica. E isso está de acordo com essa proposta, esse trabalho aqui do autor chamado Bruno Forte, que propõe também a porta da beleza por uma estética teológica. Então há teólogos batendo e insistindo que a noção de beleza do belo tem que ser resgatado para que o trabalho do teólogo, enquanto aquele que crê, possa divulgar essa crença. Um autor que merece ser mais estudado e, felizmente, não podemos discutir com mais profundidade. Sobre a beleza nas ciências. O belo da natureza reflete-se na beleza das ciências. É usual, entre os cientistas, o uso da expressão, mas que bela teoria. Entre os matemáticos, mas que bela demonstração, que demonstração elegante. A elegância parece ser o critério de beleza, o critério estético de uma demonstração matemática. E podemos perceber, em alguns autores, em alguns cientistas que tratam da questão do belo, há certa ênfase na simplicidade e na elegância. Copérnico é um destes. Kepler construiu essa proposição da posição dos planetas com relações estritamente matemáticas. Quer dizer, acreditava cegamente que a matemática era a linguagem em que foi constituído o universo. Portanto, bela. Se enganou, né? Pelo menos na sua proposta, não ouso dizer que se enganou sobre a linguagem do universo, né? Albert Einstein é outro que reflete sobre a beleza na ciência. O texto que foi disponibilizado no site, os dois textos, tanto em italiano quanto em inglês, e temos a versão portuguesa aqui nessa enciclopédia interdisciplinar de Ciência e Fé, publicada em Portugal, que é coordenada pelo Tanzella Nietzsche, que esteve aqui o ano passado, é o texto que foi proposto para leitura. Então, eu estou apenas complementando algumas informações, considerações que considero relevantes. E o autor dessa entrada diz: desde Copérnico a Einstein, as reflexões dos cientistas sobre as formulações físico-matemáticas que representam os fenômenos observados repropõem de modo recorrente 5 atributos: simplicidade, elegância, harmonia, ordem e unidade, apresentados quase sempre em relação com uma precisa convicção acerca da racionalidade e inteligibilidade do mundo. É possível perceber certa priorização pela simplicidade. Nas ciências podemos ver que é belo, é agradável, é elegante o objetivo da simplicidade quando se utiliza um mínimo de elementos explicativos de uma teoria. Quando se utiliza um mínimo de axiomas e transições lógicas. Na economia e na ação mínima. Quando se utiliza um mínimo de hipóteses, causas ou pressupostos. As motivações são diversas. Pode ser convenção, utilidade pragmática, valor heurístico, motivação estética, convicções de caráter ontológico ou hipóteses metafísicas ou mesmo teológicas. Vale a pena observar que eu falei um mínimo de elementos explicativos, um mínimo de axiomas. Não é padrão, por exemplo, em lógica, se considerar belo
uma teoria for fundada com um axioma, um operador. Não é, professor? No mínimo, parece que, qual que é o padrão que nós percebemos nos livros? 3 axiomas para a lógica de primeira ordem. Não se usa o conectivo de Schaeffer, não é? Uma coisa muito artificial. Então, por isso que não é bonito. Por isso que eu não disse mínimo, eu disse um mínimo. É um mínimo que está de acordo com essas motivações estéticas ou de outros pressupostos. Vale a citação de Kepler. A natureza ama a simplicidade, ama a unidade. Nada nela existe de ocioso ou de supérfluo. Ou seja, está de acordo com a definição de beleza de Leão Batista Alberti. A natureza sempre, para suas operações, utiliza o caminho mais fácil. Perdão, foi uma falha de transcrição. E reforçando aquela minha afirmação sobre a importância da perspectiva linear, eu recortei esse trecho, pode parecer um pouco fora de contexto, mas não, porque na busca do belo se utiliza da matemática, que possibilita a concepção do espaço, onde se desenvolve a ciência a partir da revolução científica. A perspectiva geométrica linear foi rapidamente aceita na Europa Ocidental após o século XV, porque os cristãos acreditavam que, ao contemplarem uma imagem artística assim criada, captavam uma réplica da própria estrutura essencial da realidade subjacente que Deus havia concebido no momento da criação. Por volta do século XVII, quando os filósofos naturais, como Kepler, Galileu, Descartes e Newton, foram compreendendo cada vez mais que a perspectiva linear coincide efetivamente, e aqui eu relativizo um pouco essa afirmação, com o próprio processo óptico e fisiológico da visão humana, não só se manteve o imprimatur cristão da perspectiva, como ela passou a servir para reforçar na ciência ocidental a crescente convicção otimista e generalizada de que se tinha finalmente penetrado no processo da mente de Deus, e de que o conhecimento e o controle da natureza estava potencialmente ao alcance de qualquer ser humano. Quer dizer, essa é uma grande contribuição da visão cristã de mundo, no meu entendimento. Uma outra para a arte é a posição acerca da polêmica iconoclasta. Quer dizer, do uso de imagens. A construção de imagens seria errada, seria um pecado? Isso aí foi entendido por um rei bizantino, eu acho que Leão II, apesar do nome não é papa, é um rei bizantino. Eu acho que ele perdeu segundo Toynbee, a proposta dele é que após perder uma série de conflitos com os muçulmanos, os mouros, ele começou a pensar o que será que estamos fazendo de errado. E na concepção islâmica não se pode usar imagens. Então ele propôs, né, a destruição das imagens sacras. E essa posição sobre o iconoclasmo, quer dizer, se por exemplo, Carlos Magno tivesse aderido ao iconoclasmo, a história da arte toda seria reescrita. Então, esse orbitar em torno da figura humana depende de uma posição teológica. Do mesmo modo que essa posição da mentalidade cristã europeia do século XV, com Luca Pacioli e companhia, de que, do mesmo modo que Deus conhece um objeto, eu posso conhecer por meio das demonstrações geométricas, afirmou uma visão matematizante da realidade, por via da beleza nas artes, por via das demonstrações matemáticas. Então essas são grandes contribuições, são marcos para o desenvolvimento tanto da ciência quanto da arte. Esse é o meu entendimento. E finalmente, coloco um problema aí para a gente refletir depois do coffee break. Esse é um problema que eu achei interessante. De acordo com o teólogo suíço austríaco suíço, Hans Urs von Balthasar, o mundo que perdeu de vista a beleza é um mundo cheio de ceticismo, relativismo moral e estético, visões conflitantes de mundo e crescentes crises ecológicas. Quer dizer, jogando-se fora a beleza, chegamos a todas essas contradições. A beleza salvará o mundo. Dostoiévski, o grande romancista russo, coloca essa citação redentora na boca do príncipe Mirkin, em sua obra O Idiota.
Dadas as considerações expostas, discuta sobre o papel da beleza na vida ordinária, nas práticas científicas, filosóficas e religiosas. É possível identificar uma objetividade na noção de belo? Em que sentido? É possível chegar à noção de belo, pulcher, a partir do belo, pulcrum, como quer Agostinho? Então esses são os probleminhas para a gente pensar e conversar no coffee break e depois do coffee break. Bom, é isso. Muito obrigado.